Amém? Poder se assentar e nós vamos hoje começar o nosso primeiro dia da nossa campanha, né, de libertação que nós vamos fazer. E todos nós precisamos ser libertos. Quem gostaria de ser liberta aqui de algo? Eu também, né? Em nome de Jesus. E o Senhor vai falar conosco aqui nessa noite, amém? Por isso, você que trouxe papel e caneta aí, né, esteja anotando, né, para você estar colocando aí aquilo que Deus vai falar com você aqui neste lugar, amém? Em nome de Jesus. Sabemos que todos nós precisamos de libertação, né? Nós precisamos de cura e libertação da nossa alma. Nós crescemos na nossa família e no decorrer do nosso crescimento, dos nossos relacionamentos, a gente passa por perdas, por ganhos, por decepções, por frustrações, coisas que não entendemos, que a gente põe aquele ponto de interrogação e pergunta por que isso está acontecendo comigo. Eu não fiz nada, por que isso está acontecendo comigo? Por que essa situação bateu a minha porta? Eu não fiz nada para isso acontecer. Então, nós vamos entender um pouquinho hoje, amém? Serão 3 semanas apenas de ministração nessa área de libertação, mas que vai ser poderosa, né, para a sua vida, amém? Em nome de Jesus, não quebre, convide outras pessoas, né, para poder vir e buscar esse conhecimento em Deus. Abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Versículo 5. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor para nós. Êxodo capítulo 20, versículo 5, diz lá, não, vamos ler? Não te prostrarás diante deles, esse é o 4, né? Ou é o 5? É o 5? É isso mesmo. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito, continua, que castigo os filhos pelo pecado dos seus pais, até o quê? A 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Isso aqui é uma palavra forte. Então, o que Deus faz? Ele castiga os filhos por causa do pecado de quem? De seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Que palavra forte, não é verdade? Então, mas essa palavra vem trazer para nós, né, alguns porquês da nossa vida. E o mundo espiritual, a nossa vida, ela é regida por leis. Assim como o mundo natural, para tudo existe uma lei, não é isso? Existe a lei de trânsito, existem as leis na cidade, o que pode, o que não pode, não é? Existe a lei da gravidade. Então, tudo é regido por lei. E essas leis nada mais são humanas, né, naturais dessa terra, mas, porém, o mundo espiritual também é regido por leis. É regido por princípios. E quando a gente quebra esses princípios, nós abrimos uma porta para que a consequência daquela quebra de lei venha sobre a nossa vida. Você está no trânsito, você afligiu uma lei, você vai ser o quê? Multado. A multa vai chegar na sua casa, está lá. Quando você baixar o documento do carro, está lá a multa no carro, porque você quebrou uma lei, quebrou um princípio ali na lei de trânsito. Então, com o Senhor não é diferente. Com as coisas de Deus também não é diferente. E tudo que nós vivemos é consequência daquilo que fazemos ou que os nossos pais fizeram.
Se você observar lá em Gênesis, logo lá em Gênesis, quando o homem peca, né, e ele passou a ser conhecedor do bem e do mal, o que Deus fez? Deus, então, agora estabeleceu leis. Deus tirou eles, né, do jardim e colocou anjos ali para que eles não voltassem para o jardim. Então, ali já era o quê? Uma ordem, já era uma lei. Não poderia mais voltar. E outras leis. O homem agora, para poder sobreviver, tinha que trabalhar, porque ele ia comer do suor do seu trabalho. A mulher, então, para dar à luz, então ela daria a luz em meio a muita dor, né? Quem é que é mãe e já teve parto normal, sabe o que é isso, né? E quem fez cesárea sabe o que é a dor depois, né? Como é difícil, como dói. Mas isso foi algo estipulado lá por causa do pecado. Sobre a serpente, a lei foi, né, que ela agora iria rastejar sobre o seu ventre. Talvez a serpente lá no jardim, ela poderia ter asas. Talvez ela poderia ter pernas, né? Uma dessas duas coisas. Lá em Timor-Leste existe um bichinho chamado tequiliras. E tequiliras lá é a lagartixa. Aqui tem também, tem. Que fica assim na parede, como a mosquinha, né? Mas só que lá a lagartixa é maior e ela tem asa, né? Então ela voa. De repente você vê um negócio dando um rasante assim, você pensa que é um morcego, quando você olha assim, meu Deus, que animal pré-histórico é esse? De repente é uma lagartixa que é chamada de tequiliras lá. Então, talvez ela tinha asas ou tinha perna, mas por causa da lei, do princípio, agora que Deus estipulou, que foi uma consequência sobre a vida dela, ela passou então a rastejar, né, com o seu ventre sobre o pó. E sobre a terra? A terra agora, né, também foi amaldiçoada, e ali nós vemos que a terra começou a produzir aquilo que era ruim, né? As aves com os espinhos, né, as plantas venenosas. Então, todas essas coisas vieram depois do pecado. Então, foi estabelecido consequências e também uma lei. Você não vai mais voltar para o jardim, né? As portas agora estão fechadas. Então, você vê desde o princípio as leis, né? E tudo realmente para dar certo precisa de lei, né? Precisa de um comando, porque senão não dá certo. Precisa de um comando. Se nós observarmos ali na Torre de Babel, na construção da Torre de Babel, enquanto todo mundo falava a mesma linha e tinha suas leis, tinha suas ordenanças do que fazer, todo mundo comunicava e cada um fazia o seu trabalho bem, tudo estava indo bem. Mas a gente vê lá, né, que quando Deus confundiu a língua deles, pronto, acabou. Porque não tinha mais como seguir, como comunicar, né, as ordenanças daquele, por exemplo, do mestre de obras, que estava lá para poder orientar as coisas, porque eles já não falavam mais, não tinha como estabelecer, né, o que seria feito. Então, isso também é uma lei. Então, nós sabemos que tudo, né, provém de lei, o mundo espiritual e o mundo natural, que é um reflexo. Então, nós vemos aqui em Êxodo, mostrando para nós, né, que Deus ele visita o pecado dos nossos pais em nós. E assim nos nossos filhos, nossos netos e bisnetos, quarta geração. Mas, se no desenvolver dessas gerações, Cristo não conseguiu entrar em nenhuma geração, continua passando. Eu sou a terceira, mas aquela maldição vai vir sobre a minha geração, aí começa a primeira, segunda, terceira, e assim por diante. Então, é algo crescente. Na verdade, é decrescente, porque a tendência é piorar. Quando uma maldição se instala em uma família e Jesus não entra, não conseguiu entrar através de ninguém naquela família, a situação da família é decrescente nos seus princípios. Mas quando nós colocamos a nossa vida em Cristo, no Senhor, aquilo que é de Deus para nós, aquilo se torna crescente na nossa família.
E hoje eu quero falar especificamente sobre isso. Você vai fazer uma autoavaliação da sua vida. O que você está vivendo hoje? O que você está passando hoje na sua vida pessoal? Você como pessoa, né? Na sua vida pessoal, o que você está vivendo? Você está vivendo como você gostaria de viver? A sua família, está tudo bem com a sua família? Está tudo bem com as suas finanças? Está tudo bem com os seus relacionamentos? Como está? Será que está precisando de um ajuste? E se você parar para pensar e se autoavaliar, e você consegue encontrar em você a resposta da causa que você está vivendo? Não, eu estou passando por essa situação ruim porque eu falhei nisso e naquilo. Talvez você vai encontrar essa resposta em você mesmo, né? Se você observar, você quebrou um princípio. Se você observar, quebra de alguma forma aconteceu na sua vida, né, para que isso pudesse estar acontecendo. E se você não encontrou isso em você, então é necessário pesquisar nos seus avós, bisavós e assim por diante, para tentar entender onde foi que a porta foi aberta, onde a brecha que Satanás, né, e seus demônios encontraram para poder entrar na sua vida, na sua família e tentar assolar. Como eu vou fazer isso? Como eu vou avaliar? É que você avalia se aquela situação que você está vivendo tem mais pessoas na sua família que está vivendo a mesma coisa, ou que viveu a mesma coisa, ou que está indo para o caminho para viver a mesma coisa. Então, quando você faz esse diagnóstico na sua vida e na sua família, e você encontra mais de 1, 2, 3, 4 pessoas, independente de qual geração vivendo a mesma situação, ali há um legado. Ali há um princípio, né, de maldição. Ali foi uma quebra que aconteceu ali. Então, isso precisa ser sanado. Essa porta precisa ser fechada, né? Precisa ser fechada para que isso cesse na sua vida e na sua geração posterior. E isso é muito importante. Se nós avaliarmos aqui, a gente vai ver aqui sobre a vida de Davi. Abra lá a palavra do Senhor lá em Samuel. 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11. E nós vamos ver sobre a vida de Davi, esse legado de maldição acontecer na vida dele. Então você vai perguntar assim, mas pastora, mas Davi não foi um homem de Deus? Um grande homem de Deus? Sim, grande homem de Deus, chamado amigo de Deus. Mas porém, ser amigo de Deus, ser cristão, não nos impede de fazermos coisas erradas, de quebrarmos leis e ordenanças. Estão me entendendo? Então, não me impede, eu posso ser cristão e, mesmo sendo cristão, quebrar um princípio, quebrar uma lei e trazer para mim consequências terríveis na minha vida. Principalmente quando eu aceito a Jesus, mas não deixo o processo da conversão entrar dentro da minha mente, o meu coração, para mudar as minhas atitudes. Para mudar as minhas atitudes. Aí fica difícil. Se você observar ali, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, fala para nós sobre o adultério, né? O adultério de Davi com Betseba. Nós vamos ver uma história bem difícil, né, de ser compreendida por um grande homem de Deus, né? E então diz lá, 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e
sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era aquela mulher. E disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou mensageiros que a trouxessem. E ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: mande-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então Davi disse a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar em minha casa para comer, beber perante e deitar com minha mulher? Então, é tão certo como tu vives e como vive a tua alma, que não farei tal coisa. Então Davi disse a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele. E o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Que tristeza. Escreveu a carta dizendo: põe Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Olha que situação, né? O que aconteceu aqui. Vamos aqui recapitular essa história. Davi, aqui, um homem temente a Deus, mas, porém, Davi olha uma mulher bonita, ele deseja aquela mulher, ele manda trazer aquela mulher, e ele se deita com aquela mulher, tem relação com aquela mulher, e aquela mulher engravida dele. Imagina? Então, imagine uma situação, aquela mulher grávida dele, e agora o rei manda chamar o marido, Urias, que estava na guerra, estava na peleja. Manda vir. Por quê? Qual que era a ideia do rei aqui? Era: não, vou mandar trazer o marido dela e mandar ele para casa. Para ele ir para a casa dele. Porque se ele está chegando da guerra e vai para casa, ele vai comer, como está escrito aqui, ele vai comer, lavar os pés, e ele vai deitar com a sua mulher, vai ter relações com ela. Então, se ele tem relações com ela, eu vou ficar livre, porque o filho, então, vai ser dele, né? Como se fosse dele e não meu. Já pensou? Olha a estratégia de Davi. Mas se você vê a fidelidade daquele servo chamado Urias, a fidelidade. Então ele diz: eu não posso ir para minha casa, descansar, deitar com a minha mulher, sendo que o restante do pessoal, dos soldados, estão todo mundo lá. Então não posso, eu não me acho digno
de fazer isso. Por isso eu vou dormir aqui, eu vou ficar aqui mesmo, mas eu não vou descer para minha casa. E Davi, então, se acha numa situação terrível, porque o plano dele falhou. O homem não desceu para casa. Então fala ali que Davi uma vez chama ele para comer e senta frente a frente. Já pensou? Frente a frente com o marido da mulher que ele engravidou. Já pensou nisso? Que situação difícil. E como se não bastasse, então Davi teve que mandar Urias de volta, porque Urias era fiel à missão dele. Então Davi vai e manda recado. Olha, vocês vão fazer o seguinte: pega Urias, põe Urias na frente da pior batalha que tiver, e deixa ele sozinho na frente, porque ele vai ser morto. É isso que eu vou ter que fazer. E foi isso que ele fez. E foi isso que aconteceu. Aquele homem morreu. Urias morreu na batalha. Mas, se você ver, depois disso, então Davi manda buscar Betseba e ele casa com ela. É mais uma concubina para ele. É mais uma mulher para ele. E ela tem um filho. E depois desse filho adoece. Depois desse filho morre. Davi ora, jejua por causa desse filho, veste pano de saco, e nada, e o filho morre. Enfim, segue a vida de Davi. Agora, Davi, observe uma coisa, essa situação trouxe para a vida de Davi consequências terríveis. Davi foi um homem de Deus, mas porém foi um péssimo pai. Sabe, ele foi um péssimo formador de família. Se você vê os filhos de Davi, todos, o único que salvava na situação foi Salomão. E no fim, ainda acabou morrendo sem acreditar em Deus. Que dureza, que coisa difícil. Se nós vemos um pouco mais adiante no capítulo 13, nós vamos ver que houve um incesto na família de Davi. O irmão agora pega a irmã e se deita com ela, tem relações com ela, com a própria irmã. Olha que situação difícil, que situação complicada. Logo ali no capítulo 13. E se você observar, você vai ver que a atitude de uma quebra na área sexual trouxe grave consequências sobre a família. E assim é nos dias de hoje também. Uma mãe solteira, essa influência de ter a filha, da filha também se tornar uma mãe solteira, é grande a influência em volta. Se Jesus não chegar ali, a tendência é aquela ação se repetir. Prostituição, né? Aí entra a questão também de alcoolismo, todo tipo de perversão sexual, distorção na vida sexual. Você me entende quanto é sério a gente quebrar um princípio, uma lei daquilo que Deus estipulou, daquilo que Deus estabeleceu? Tamanha maldição que a gente traz para nossas vidas. Uma família onde há muita contenda, uma família onde há muita desavença, bebedeira, né? Na verdade, o que vai acontecer, o que é propício a acontecer, é a mesma história acontecer. E talvez você pense assim, mas eu não fiz isso. Mas se olhar lá atrás, vai ter alguém lá atrás, um pai, ou bisavô, tataravô, que aconteceu essa situação. E talvez você esteja colhendo, talvez o seu irmão esteja colhendo, ou o seu primo esteja colhendo. Então, quebrar um princípio de Deus, uma ordenança de Deus, é algo sério na nossa vida que nós precisamos ter cuidado. Eu tenho 2 primos, e esses 2 primos, eles tiveram pai e mãe
morreram cedo, precoce. O mais velho tinha 11 anos. E tinha um mais novo, não sei se com 8 anos, mais ou menos. E o pai bebia muito, jovem ainda, 30 e poucos anos, bebia muito. E depois a mãe também começou a beber. O pai morreu, ficou a mãe, e a mãe começou a beber também. E a mãe morreu, e ficou os dois sendo criados pela avó. Criado pela avó. Qual seria o futuro dessas crianças? Qual seria o futuro desses meninos? O que estava propício a acontecer com eles? Sem pai, sem mãe, criado pela avó, em um regime duro, difícil. Tiveram amigos de várias formas, de várias maneiras. Mas nesse tempo, nesse período, mas na adolescência deles, eu me converti e eu apresentei Cristo a eles. E os dois se converteram. E passaram a ir para a igreja comigo. Os dois se converteram. E a vida passou, cresceram, se tornaram homens de bens. Homens de bens. Um é administrador de empresas, trabalha numa grande empresa, trabalhou na Ambev, homem de caráter, justo, pensa, amável, um homem assim maravilhoso. E o outro é hipotético, é músico, trabalha também viajando com companhias de teatro pela América Latina. Homens de bem, de caráter. E agora um vai casar agora, vou fazer o casamento, e vai casar. A esposa também, uma boa esposa. Vê como que Deus cuida? Uma boa esposa, sabe? Mulher de família, com princípios prudentes ali, né? Advogada, está terminando direito, concursada. Então, o que eles tinham para ser alguma coisa? Nada. Mas quando Jesus ele entra na nossa vida, ele quebra essa maldição. Ele quebra. E se nós nos posicionamos em Deus, em Cristo Jesus, ele quebra essa maldição. E nós precisamos então compreender a seriedade do que é viver para Cristo. Por isso que eu digo que nós não podemos ser cristãos emocionais, emotivos, mas nós temos que sermos cristãos decididos. Eu decido servir a Cristo. Eu decido ser um cristão. Eu decido seguir os princípios. Ai, mas eu não estou com vontade, então não vou fazer. Meu querido, não podemos ser cristãos de emoção. Precisamos ser decididos. Precisamos ser firmes, precisamos ser constantes no aprendizado, no ensino da palavra de Deus. Não estar presente nos cultos, nas escolas, beber, aprender do Senhor, da sua palavra, beber do Espírito Santo. Porque isso nos coloca de pé e traz verdades para nós. E é o que nos transforma. Não podemos ser cristãos de oba-oba. Tem uma conferência, oba, estou lá. Tem uma noite diferente, oba, estou lá. Não! Precisamos ser cristãos ao ponto de ter uma conferência com o título hoje é noite de criar vergonha na cara. Isso é cheio do Espírito. E você diz, eu estou lá, porque eu quero criar vergonha na minha cara. Será? Se fizer uma conferência com este nome, será que as pessoas virão? Mas se fizer uma conferência, venha buscar o teu milagre. É noite de milagre. A prosperidade. Se deixar, você vir da sua casa e entrega na igreja, porque você quer prosperidade. Mas se falar assim, hoje vai ser a campanha
de sermos homens e mulheres de verdade, onde deixa o pecado. Homens e mulheres que andam na luz. Conferência. Andando na luz. Será? Nós não podemos ser cristãos emotivos demais, sensíveis demais com as coisas. Precisamos ser cristãos a ponto de comer uma comida sólida. Estamos preparados para sermos enraizados em Deus e não deixar com que coisas pequenas nos abalem. Circunstâncias nos parem. Mas precisamos exercitar a nossa fé em Deus, daquilo que nós somos, daquilo que nós podemos, em Deus. Crentes verdadeiros transformados de dentro para fora. Não podemos ser cristão 3S, eu vou para a igreja, está tudo bem, salvo, sentado, satisfeito, está muito bom. Não! O cristão de verdade, ele quer mais. O cristão de verdade, ele vai buscar profundidade em Deus. O cristão de verdade, ele não é levado por vento de doutrina. Ele não é levado por problemas, ou circunstâncias, ou situações, não. Mas na adversidade, ele permanece mais firme e ele sai aprovado, maduro. É isso que o Senhor quer nos ensinar. Sermos cristãos de verdade. Deixar de querer viver o céu na terra. Nunca vai acontecer. Nunca. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom, porque Ele venceu, então nós também podemos vencer. E para nós, muitas vezes, a nossa ideia de vencer o mundo é conquistar coisas. Entende? Porque o curso deste mundo é isso, é conquistar coisas. É conquistar coisas. Mas, porém, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é nós vivemos com as coisas abstratas, como eu disse para vocês, já venho dizendo. Amor, paz e alegria no Espírito Santo. É isso, as primeiras coisas que nós precisamos buscar. Porque você pode ter todo o dinheiro deste mundo, mas o dinheiro não compra paz. O dinheiro não compra alegria. Ele traz felicidade e paz, mas ele não compra alegria. Isso é abstrato, isso é do céu, não é da terra. E nós precisamos ser cristãos ao ponto de entender isso. Porque quando a gente entender isso, a gente vai enfrentar todas as situações e passar por elas, sem esmorecer. Sabe? Você fica, ai, hoje, ó, vida. Não! Tá ruim? Eu estou aprendendo agora. Para que, Deus, que o Senhor quer que eu estou passando? Que o Senhor quer que eu esteja passando por isso aqui? Para quê? Me diga. E Deus vai lhe dizer. Deus vai lhe conduzir. E quando chegar a hora de você sair, uau! Você está pronto para poder testemunhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Por isso, acorde. Deixe o Senhor ministrar a sua vida. Deixe o Senhor falar com você. Tem uma frase do Steve Jobs, que ele deixa, na verdade, um ensinamento que ele deixa, que no fim de tudo, ele diz assim: eu tenho todo o dinheiro, mas o dinheiro não pode comprar minha saúde. Aí ele fala o que os pais devem ensinar para os seus filhos. Devem ensinar os seus filhos a ser felizes com as poucas coisas, com as pequenas coisas. Porque ele entendeu que o dinheiro que ele tinha não podia trazer a vida para ele, não podia trazer a saúde para ele. Ele podia pagar seja quem for para cuidar da saúde, mas ninguém tinha capacidade para poder curá-lo. Então, as coisas mais importantes deste mundo não são naturais. É espiritual e vem do reino de Deus.
que você está vivendo hoje? Dentro dessa palavra, o que você conseguiu entender e avaliar sobre você mesmo? O que você está vivendo? Essa situação que te angustia, ela foi causada por você ou foi causada pelos seus antepassados? Quem? Com certeza você já consegue identificar algumas coisas. Eu quero orar por você. Porque nesses dias, nessas 3 semanas, o Senhor vai libertar você. O Senhor vai trazer uma libertação sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos agora. Você feche seus olhos e, dentro de uma autoavaliação, você possa ver se a falha está em você ou se não está em você a falha, está em alguém da sua geração passada lá atrás. E você tem uma missão para essa semana, até na próxima quarta-feira. Você vai escrever o que está acontecendo com você de ruim. E você vai diagnosticar esta semana o que está acontecendo com você. E você vai buscar esse mapeamento na tua família. E na próxima quarta-feira você vai trazer, porque nós vamos orar. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele já levou sobre si todas as nossas doenças, nossas dores, as nossas maldições, as nossas enfermidades. Tudo Ele já conquistou, porque Ele levou sobre si. Mas nós precisamos confessar com a nossa boca. Precisamos colocar todos esses pecados, essas quebras de leis, perante a presença do Senhor. Pedir perdão por elas e cancelar a consequência disso na nossa vida. Então, pare e pense. Talvez você defraudou alguém. Talvez você roubou alguém. Talvez você consentiu o aborto de alguém, a traição de alguém, ou você mesmo traiu. Mas em nome de Jesus, isso vai ser quebrado na sua vida. Em nome de Jesus. E você viverá, desfrutará daquilo que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é Deus, poderoso no céu e na terra. E Deus, eu venho pedir ao Senhor agora que o Senhor esteja olhando para cada uma das pessoas que estão aqui e ajudando elas, ó Deus, a se enxergarem no íntimo do seu ser. Identificassem, ó Deus, as portas que foram abertas. Em nome de Jesus, se foi através delas ou dos seus antepassados. Mas que em nome de Jesus, o Senhor possa ajudá-los, trazer à memória aquilo que está escondido, aquilo que não lembra mais. Mas em nome de Jesus, traga à memória aquilo que traz perturbação, que possa, em nome de Jesus, haver, Senhor Deus, um desejo de confessar, um desejo de colocar isso para fora. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço ao Senhor, para que cada um seja liberto no poder do Teu nome.
no poder do teu nome. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Flua neste lugar, Pai. Flua neste lugar, Espírito Santo. Vai trabalhando, Senhor Deus, na dor de cada pessoa. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço ao Senhor neste momento. Aquilo que você já sabe, continue de olhos fechados, aquilo que você já sabe, você vai dizer agora para Jesus. Aquilo que você já identificou, você vai dizer agora para Jesus. E você vai dizer: Jesus, eu quero pedir perdão ao Senhor por causa disso, porque eu fiz isso, eu falei isso, eu contribuí com isso, e eu quero pedir perdão ao Senhor agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Do jeito que você está, vá falando com Ele. Vá falando com Ele. Vai colocando. Vai colocando diante do Senhor. Vai colocando diante do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Sopra, Deus, em nome de Jesus. Traga a memória, Senhor, em nome de Jesus. E vai recebendo, Senhor Deus, cada confessar hoje, aqui neste lugar. Deus, em nome de Jesus, vai colhendo, Senhor Deus, cada confissão. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço ao Senhor neste momento, em nome de Jesus, vai recebendo, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, shekaramanamashokorobosheri abalabas, rekanamashorobosheri karabalabas, eri abalabas. Oh, shekaramanamassorobosheri balabashekarabalabas. Ah, Senhor, vem com libertação na vida do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, ó Deus, neste momento. Vem, Deus, com libertação sobre a vida do teu povo, Pai. Em nome de Jesus eu clamo ao Senhor neste momento. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, vai quebrando, Senhor Deus, todas as cadeias, todas as amarras, em nome de Jesus, sobre a vida do teu povo. Em nome de Jesus, ó Deus, toda lei, todo princípio que foi quebrado, em nome de Jesus, eu declaro agora, Senhor Deus, cancelado, Senhor Deus, toda maldição na vida do teu povo, mediante, ó Deus, a confissão do teu povo aqui neste lugar, Pai. Ah, Deus Todo-Poderoso, eu clamo ao Senhor neste momento, que as cadeias caiam por terra, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, e que venha a liberdade do Senhor, o fluir do Senhor, Pai, sobre cada vida, em nome de Jesus, ó Deus, e com essa libertação que venha a cura de doenças, de enfermidades, ó Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor neste momento, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu clamo ao Senhor neste momento, Pai, manifesta com o teu poder, Senhor, no nome poderoso de Jesus, ó Pai, é que nós oramos a Ti neste momento, Deus, em nome de Jesus. Se coloque de pé, em nome de Jesus, se coloque de pé e ora assim comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu confesso diante do Senhor todas as minhas falhas, todas as minhas culpas, e peço perdão ao Senhor. Ah, Deus, eu quero hoje ser livre de toda maldição e de toda herança maldita,
sobre a minha vida. Mas eu quero, a partir de hoje, ser liberta no Senhor. Por isso, Pai, agora eu rejeito toda a consequência de Satanás e seus demônios sobre a minha vida. E eu declaro que cancelada está essa maldição sobre a vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, até a terceira e quarta geração. Eu declaro agora cancelado no poder do nome de Jesus. E eu agora declaro a bênção de Deus sobre a minha vida e a minha geração, no nome poderoso de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus.